Fala galera da Arena Debate, tudo tranquilo? Nesse vídeo aqui vou tentar fazer um breve resumo de como foi o jogo entre São Paulo e Bahia, o empate em 1-1 ontem no Morumbi, sobre como fica a situação do São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro e principalmente o ambiente externo do clube que é muito complicado e muito turbulento. Bom, começando falando sobre o jogo, vamos falar sobre o primeiro tempo, onde o São Paulo começou pressionando o Bahia, como tem que ser em todos os jogos dentro de casa, e não concluiu as oportunidades em gols mais uma vez. Nisso foi dando espaço para o Bahia armar suas jogadas, foi dando campo, o Bahia conseguiu trocar mais passes, e um lance dentro da área, o Rodriguinho, ele mesmo, ex-Corinthians, hoje camisa 10 do Bahia, sofreu uma carga, caiu e ficou pedindo pênalti. O juiz não marcou nada. Mas logo depois o VAR foi acionado, viu que houve realmente uma carga do Igor Vinícius, que ontem jogou de titular no lugar do Juanfran, fez em cima do Rodriguinho. Foi marcado pênalti para o Bahia e quem foi para a bola? Ele mesmo, Gilberto, ex-jogador do São Paulo, pronto para aplicar a lei do ex, mas não foi dessa vez, pois o goleiro Thiago Volpe fez uma belíssima defesa. E como após uma defesa de pênalti, a gente acha que o clube vai reagir, vai se animar, vai se motivar a ir para cima do adversário. Não foi o que aconteceu com o São Paulo. Em um lance pela esquerda, a bola foi lançada para o atacante Rossi, que correu pelas costas do Bruno Alves, chegou na frente, olhou para o goleiro e deu uma chapada no cantinho, fazendo um belíssimo gol. E assim terminou o primeiro tempo com o Bahia 1-0. No segundo tempo, o Diniz já veio com uma mudança. O estreante da noite, Luciano, já entrou no lugar do Igor Gomes, que saiu. E o time ficou, de certa forma, mais leve. Os primeiros 10 minutos foram interessantes. O São Paulo pressionou bastante o Bahia, que foi recuando gradualmente durante o jogo, mas ainda era perigoso nos contra-ataques. Nisso, o São Paulo martelava e não conseguia achar e realizar uma oportunidade de gol. Nisso o Diniz foi colocando cada vez mais atacantes dentro do jogo, colocou o Gonzalo Carneiro, colocou o Elinho, colocou o Gabriel Sara e foi povoando cada vez mais a área. E até que aos 40 minutos do segundo tempo, no finalzinho, o Reinaldo cobrou o escanteio, o Gonzalo Carneiro deu uma casquinha na bola e ela sobrou para o estreante da noite, Luciano, marcar o gol de empate e marcar o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Nos últimos 5 minutos, o São Paulo tentou marcar o gol da virada, mas não foi possível. O jogo terminou em 1-1 mesmo, em mais um jogo pífio, patético, vergonhoso e desesperador do São Paulo, que não conseguiu, mais uma vez, propor o jogo da forma que o Fernando Diniz gosta, de muito toque de bola, muita tabela. Posse de bola até teve, mas mais uma vez não concluiu essa posse em chances claras e reais de fazer o gol. Já na entrevista coletiva, o Diniz mencionou a rescisão de alguns jogadores que pediram para sair, o caso do Everton, que foi trocado com o Luciano, com o Grêmio, a rescisão do Anderson Martins, o zagueiro, e na última quarta-feira, a rescisão do atacante Alexandre Pato, que agora não faz mais parte dos planos do clube. E o Diniz comentou que tanto o Everton como o Anderson Martins e como o Pato, se não querem jogar no São Paulo, tem que sair mesmo, mostrando que o ambiente no clube, dentro do grupo, estava meio estranho. E antes da rescisão do Pato, o Daniel Alves já tinha publicado um texto nas redes sociais falando sobre vaidade e que o São Paulo tem que jogar pensando no coletivo. E logo depois o Pato postou algo também falando sobre inveja. Eu não sei se foi uma indireta de um para o outro, mas se foi, o ambiente realmente no grupo estava muito conturbado, um ambiente pesado, e isso só fazia mal para a equipe. Espero que essa saída do Pato dê uma melhorada de alguma maneira. E logo depois, na mesma entrevista coletiva, o Raí veio para bancar o Fernando Diniz mais uma vez como técnico do São Paulo, falando que acredita no trabalho dele e que os resultados virão daqui para frente. O Fernando Diniz está quase há 1 ano no São Paulo e só acumulou fracassos, vexames, derrotas e jogos, como eu falei, patéticos. Vamos ver que hora esse resultado vai vir.
No próximo jogo, o São Paulo enfrenta o Sport lá no Recife, no domingo às 7 horas da noite, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos ver como o São Paulo se comporta, se consegue realizar um jogo decente dessa vez. O São Paulo, após esse empate, fica na 13ª colocação. Como eu falei, joga no domingo às 19 horas contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Bom, e esse é o vídeo. E não se esqueçam que depois, no domingo, após a final da Liga dos Campeões da Europa entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, nós faremos uma live onde nós vamos comentar sobre como foi o jogo, a final entre Bayern e PSG, e transmitir ao vivo também alguns resultados, as notícias que vão estar rolando no Campeonato Brasileiro, inclusive o jogo do São Paulo contra o Sport. Então é isso, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E é isso, valeu rapaziada!